Olá galera, tudo bom? Então, vamos complementar a nossa aula hoje, abordando alguns assuntos da disciplina Prática Jurídica 1, Direito Civil, onde nós falaremos sobre petição inicial, abordaremos os conteúdos previstos nos incisos 1 e 2 do artigo 319 do Código de Processo Civil, bem como os artigos 46 até o artigo 53 do mesmo Código. Nós trataremos aí da competência, ou seja, do endereçamento ao juízo da sua petição inicial, e também trataremos da qualificação das partes, que está previsto lá no artigo 319, inciso 2 do Código de Processo Civil. Bem, para a nossa aula é importante você ter em mãos o seu vadimeco, eu estou aqui com o meu, nós vamos aqui consultar na hora da aula, e também um esquema sinótico que eu deixei para vocês no CIA, é um material que você vai utilizar para acompanhar as minhas aulas e também memorizar o conteúdo que será abordado. Isso, posteriormente, você poderá utilizar nas suas provas na faculdade e também com a memorização desse esquema sinótico no dia da sua prova da OAB, ok? Então, mão na massa, trabalho tranquilo, respirar fundo e vamos em frente, que a coisa vai dar certo, ok? Bem, como nós vamos começar falando sobre petição inicial e conteúdo principal está lá no artigo 319 do Código de Processo Civil, vamos abordar os incisos 1 e 2 do Código. Então eu gostaria que você abrisse aí o seu código, o seu celular, o seu tablet, para nós lermos o artigo 319, o inciso 1 e o inciso 2, ok? Então vamos lá. Artigo 319 do Código de Processo Civil. Diz assim: da petição inicial, dos requisitos da petição inicial. Artigo 319. A petição inicial indicará, inciso 1, o juízo a que é dirigida, e o inciso 2, os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no cadastro de pessoas físicas, ou seja, o CPF, ou no cadastro nacional da pessoa jurídica, no caso, o CNPJ, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu. Olha só, o artigo 319, ele é o caminho, a direção a ser seguida para você elaborar a sua petição inicial. O inciso 1 diz o endereçamento a qual juízo deverá ser feito a sua petição inicial. Então, eu quero pedir a você agora, para nesse momento, abrir o seu artigo 346 do Código de Processo Civil. Artigo 346. É claro que a competência, as disposições gerais, elas começam lá no artigo 42. Mas, basicamente, o que trata o tema, o juízo a que deve ser direcionada, está previsto ali, entre os artigos 46 e o artigo 53 do Código de Processo Civil. Então, olha só, nós temos a seguinte situação. Entre esses artigos que eu acabei de citar, nós temos a regra específica e nós temos também ali a regra geral. Como é que funciona isso, professor? Como é que as coisas se dão nesse momento? Bem, se nós partirmos da regra específica, nós temos que ler de forma inversa esses artigos que eu acabei agora aqui de falar. Por quê, professor? Porque o código partiu do geral para o específico. Então, como regra, estabeleceu-se que o domicílio competente para poder se julgar uma ação
é o domicílio do réu. Ou seja, se houver, né, um conflito entre as partes, seja numa discussão contratual, seja numa questão de responsabilidade civil, a regra do domicílio para poder julgar a causa é o domicílio do réu. Então, se nós lermos o artigo 46, nós cairemos, né, nessa regra. Mas como os senhores e as senhoras já sabem, né, que no direito existem as exceções, não poderia ser diferente, então nós faremos uma leitura inversa, né? Ou seja, nós leremos do artigo 53 até o artigo 46. Uma leitura rápida, basicamente só para você poder entender qual foi a ideia do legislador. A ideia do legislador foi, né, especificar em quais situações deverá ser a regra de competência, ou seja, aonde a ação deverá ser ajuizada, para daí então especificar quais são, né, as situações em que não seguiremos, né, o domicílio do réu, ok? Então nós temos aqui, ó, o artigo 53 do Código de Processo Civil. Eu vou pedir aí para você abrir o artigo 53, ou seja, nós começaremos pela regra específica, né, ou melhor, né, pela especificidade do domicílio, pela especificidade da competência, né, no Código, para ir para uma situação geral. Ou seja, se você tiver de ajuizar uma ação, a primeira coisa que você tem que ter em mente é que o domicílio do réu é o foro como regra geral de competência. Ou seja, se ele mora na cidade A, né, o autor, e o réu mora na cidade B, é na cidade B que você deverá ajuizar a ação, ok? Então, eu não vou aqui detalhar o nome de cidades, porque esse vídeo ele pode estar sendo assistido no norte, no sul do país, no nordeste, enfim. A ideia aqui é você entender que a regra de competência diz que as ações, basicamente, tramitarão no domicílio do réu, ok? Em algumas situações, essa competência modifica, ou seja, o domicílio a ser ajuizado a ação terá que ser em outro local, que não o domicílio do réu necessariamente, né? Então a lei diz assim, vamos lá, no seu artigo 53. Vamos lá. Abra aí junto comigo o artigo 53 do Código e diz assim: é competente o foro para ação de divórcio, separação, anulação de casamento e reconhecimento ou dissolução de união estável. A linha A. Do domicílio do guardião de filho incapaz. Ou seja, digamos que a mãe continuou residindo no domicílio A e possui um filho incapaz, e o pai foi residir no domicílio B. Bem, eles querem resolver questões, né, do divórcio, separação, anulação de casamento, reconhecimento ou dissolução de união estável, enfim. Qual seria então o domicílio competente para poder julgar a causa? Bem, se nós olharmos para o artigo 46, você diria que seria o domicílio do réu, né? Digamos aí que a mãe quer uma ação de divórcio contra o ex-companheiro, contra o marido, enfim. E ele está residindo agora no domicílio B, né? Na cidade B. E ela residindo no domicílio A, da cidade A. Então, se você for olhar para o artigo 46, você iria direcionar essa ação lá para o domicílio B. Por quê? Porque o réu está morando na cidade B. Se você olhar o artigo 46,
é essa a conclusão que nós chegaremos, entendeu? Mas nesse caso, né, nós temos aqui um menor incapaz, né? Digamos aí que essa mãe tem um filho menor e ela quer fazer o divórcio, né? Pleitear alimentos, enfim. Então, nesse caso, a lei diz, né? Veja aqui, ó, vou repetir junto com você. Para ação de divórcio, separação, anulação de casamento e reconhecimento ou dissolução de um estável, de domicílio do guardião de filho incapaz. Então, se a mãe ela é guardiã, tenha ela a guarda definitiva ou não, né? Se ela é a guardiã, então a ação deverá ser ajuizada no domicílio do incapaz. Ou seja, no presente caso que nós estamos aqui discutindo, a cidade A é o domicílio competente para poder julgar essa causa. Nós temos aqui algumas situações no código, né? As alíneas B, por exemplo, do último domicílio do casal, caso não haja filho incapaz. Por exemplo, não tiveram filhos, a mãe foi residir no domicílio C, o pai foi residir no domicílio B, mas eles, quando estavam casados ou viviam em união estável, eles residiam no domicílio A. Mas só que um foi morar no C e outro foi morar no B. E aí, qual seria o foro competente para poder julgar a causa? A lei, ela já traz uma solução para isso. Então diz aqui a linha B. Do último domicílio do casal, caso não haja filhos, né, ou filho incapaz. Ou seja, nesse caso, domicílio competente para poder julgar a causa será o domicílio, o último qual eles moraram. Se você for olhar, né, se você for levar em consideração a regra geral, seria o domicílio do réu. Se agora, né, vamos trocar, se o pai, né, ou seja, se o companheiro estivesse, ou o marido, ajuizando uma ação em face da ex-companheira ou da ex-mulher, a ação deveria tramitar aonde? No domicílio C, o qual ela agora reside, se você for olhar a regra geral. Mas, como eu disse, nós temos que fazer uma leitura inversa, ou seja, nós temos que ler, né, os artigos 53 ao 46 do Código de Processo Civil de forma inversa, justamente para sair de uma regra específica para chegar até a regra geral. Bem, isso faz com que você, né, não venha a endereçar, né, a sua ação para o domicílio incorreto, né, o que pode acarretar aí uma incompetência relativa, que a parte contrária poderá arguir em sede de contestação. Entendeu? Agora, olha só, ultrapassada essa questão da competência, né, onde você vai ler de trás para frente, né, ou seja, dos artigos 53 até o artigo 46 do Código de Processo Civil, onde basicamente você encontrará a regra da competência em relação ao domicílio e algumas situações específicas e outras gerais, nós partiremos agora para o segundo item, né, do artigo 319 do Código de Processo Civil, que é o inciso 2. Diz assim a lei, né? A petição inicial indicará, ou seja, lei, seu artigo 319, inciso 2 do CPC, os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no cadastro de pessoas físicas ou no cadastro de pessoas jurídicas, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu. Bem, agora nós temos que fazer a qualificação das partes, né? Nós temos duas situações distintas aqui, e é bom você se atentar a isso. Nós temos a prática simulada, né, objeto dessa aula, que aqui nós estamos tratando, e nós temos a realidade, né, as ações reais. Eu sou advogado, militante nas áreas civil, empresarial e trabalhista, e nós acabamos, né, por encontrar várias situações. Mas o bom é que na prática simulada a situação é uma só, né? Ou seja, o que significa isso? Significa
que não muda, né, em termos de prática simulada, não muda a questão de você não ter os dados da parte contrária, né, para quem você vai ajuizar a ação. Já numa situação real, né, numa situação em que você tenha, né, qualificar a parte, mas você não tem alguns dados, aí nós, né, utilizamos algumas situações, as quais nós vamos aqui explicar para você. Mas vamos lá, vamos começar pela prática simulada. Aí, o inciso 2 do artigo 319 do Código de Processo Civil diz que você tem que indicar os nomes, os prenomes, o estado civil. Isso é muito simples, né? Você vai ler o enunciado da questão, seja da minha prova, seja da prova da OAB, seja da prova de um concurso, e você vai qualificar a parte, né? Então diz lá que o nome da parte é José da Silva, exemplo, né? José da Silva. Mas não disse se é brasileiro, estado civil, não disse qual é o seu endereço eletrônico, não disse qual é o seu domicílio, não disse qual é a sua profissão. E aí, professor, o que eu faço numa situação dessa? Em que não há uma especificação, né, ou detalhamentos de alguns itens que aqui o inciso 2 do artigo 319 nos solicita. Bem, nesses casos, né, acontecer isso, você vai colocar lá o nome, né, da pessoa que consta no enunciado da questão e vai simplesmente, colocou o nome, vírgula, né? Aí vem, por exemplo, você vai estar com o seu código de processo em mãos, tanto na minha prova, quanto na prova da OAB. Então vem lá, estado civil. Não disse qual é o estado civil do seu cliente. Então você simplesmente vai lá, escreve estado civil, reticências, né? Para você lembrar o que são reticências, são 3 pontos, vírgula. Depois o código diz assim, a existência de união estável. Bem, se for união estável, você escreve lá, união estável. Bem, se for casado, né, você escreve lá casado. Se você não sabe o que é, né, você escreve apenas estado civil, reticências, vírgula, ok? Aí vem a profissão. A profissão, se o enunciado da questão diz qual é a profissão do seu cliente, você vai lá e repete, né? O enunciado diz que ele é médico. Você vai lá e coloca médico. Mas o enunciado não diz nada. Então o que você faz? Você repete. Profissão, reticências, vírgula. Ok? E assim, sucessivamente, para os demais itens que você vai abordar aqui no inciso 2 do seu artigo 319 do Código de Processo Civil, ok? Algumas situações, né, são inesperadas, né? Às vezes você não tem o endereço eletrônico da pessoa, então você não coloca o endereço eletrônico da pessoa. Mas na prática simulada, você escreve lá, endereço eletrônico, reticências, vírgula. Então, não tem como você errar, né, na prática simulada. Os dados que você tiver no enunciado, você apenas replica, né? Você transporta para a sua petição inicial. Os dados que você não tiver, você coloca reticências, vírgula, e assim termina a sua qualificação, ok? Lembrando que você tem que qualificar o seu cliente, se for petição inicial, no caso o autor, bem como a parte contrária, né? O réu. Então você tem que fazer a mesma qualificação para ambos, ok? Na prática real, professor, como é que fica? Eu não sei o CPF, eu não sei o endereço eletrônico, né? E às vezes não sabemos nem o nome da parte contrária. É o que acontece, por exemplo, nesses movimentos, né, do MST, em que os invasores estão lá
demarcaram a terra, invadiram a fazenda, você não sabe quem são aquelas pessoas, são várias pessoas, e aí, como é que eu faço? Vou deixar lá minha terra invadida, porque eu não sei qualificar as partes? É claro que não, né? Quando você tem os dados, ou parte dos dados, você reproduz isso na sua petição inicial, na sua qualificação. Então, por exemplo, se você sabe o nome completo da pessoa, você põe. Mas se você não sabe o estado civil, você não põe o estado civil. Coloca o endereço. Você coloca o nome e o endereço. Você não sabe o e-mail também. Então você apenas coloca o nome, o endereço e já é o suficiente para a justiça encontrar esse cidadão para ele receber a sua citação. Ok? Numa situação em que você sequer sabe o nome das partes, né, com o exemplo que eu acabei de mencionar, a questão dos invasores do MST, aí você apenas descreve, né, as pessoas, o local em que elas se encontram, né, estão lá com camisas vermelhas, bandeiras vermelhas, machado na mão, enfim, isso serve tanto para uma situação, né, de reintegração de posse, ou até mesmo uma invasão numa faculdade, alunos invadiram uma faculdade, uma universidade pública, estão lá, tomaram, né? E a universidade quer reintegração de posse. Então, o advogado simplesmente descreve, né, o perfil ali dos alunos, sem entrar em detalhe de nomes, que já será suficiente para aqueles alunos, né, receberem uma notificação da justiça que eles devem desocupar aquele imóvel, né, porque a justiça está o reintegrando. Então, você veja que na prática simulada é muito mais simples esse entendimento, né, porque os dados que você não tiver, você apenas vai reproduzir. Já numa prática real, né, a coisa muda um pouco de figura, porque você tem que trazer um detalhe a mais sobre a pessoa para que ela venha a ser identificada e assim poder receber a citação, ok? Bem, essa parte que nós tratamos hoje sobre a petição inicial, ali o seu artigo 319, incisos 1 e 2, ambos tratam da competência e da qualificação, a competência sendo abordada lá daquela forma inversa, a qual nós conversamos anteriormente, ou seja, você vai fazer uma leitura dos artigos 53 até o artigo 46 do Código de Processo Civil, para você saber, né, a qual juízo deverá ser ajuizada a sua ação. Bem, eu quero agradecer, tá, a sua atenção, o seu carinho, e bons estudos para você, e até a próxima. Obrigado e abraço.